Bom, então, hoje nós vamos falar sobre abuso de autoridade. É a Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Essa lei regula o direito de representação e a responsabilidade civil, penal e administrativa nos casos de abuso de autoridade. Primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é o conceito de abuso de autoridade. O que é abuso de autoridade? Abusar da autoridade é usar mal ou inconvenientemente a autoridade proveniente do Estado. Para que a pessoa pratique o abuso de autoridade, ele precisa ter parcela da autoridade do Estado para que ele possa ser responsabilizado pelo abuso de autoridade. Professor Franklin, um particular pode ser responsabilizado pela prática de abuso de autoridade? A resposta é sim, desde que ele haja em concurso de pessoas com um funcionário público investido em função pública. Porque aquela pessoa que não é detentor de uma função pública não pode praticar abuso de autoridade. O abuso começa onde cessa o direito, segundo Marcelo Planiol. Significa dizer que até o momento em que o funcionário público ele age dentro das determinações legais, dentro do ordenamento jurídico, ele não pratica o abuso de autoridade. Mas a partir do momento em que ele ultrapassa o ordenamento jurídico, os limites do ordenamento jurídico, ele vai praticar o abuso de autoridade. A Lei 4898/65 cuida da repressão aos abusos nas relações de direito público. Por que eu digo que o abuso de autoridade cuida de relação de direito público? Porque ele vai afetar, gente, a relação entre um funcionário público investido do poder estatal e um particular que sofre o abuso do seu direito, quer seja o seu direito de locomoção, quer seja o seu direito de ir e vir, o seu direito à inviolabilidade do domicílio, o seu direito à inviolabilidade da correspondência, todos esses são direitos protegidos pela Lei de Abuso de Autoridade. A Lei de Abuso de Autoridade trata de delitos de pequena periculosidade. Por que delitos de pequena periculosidade? Porque vocês verão que a pena do crime de abuso de autoridade é de 10 dias a 6 meses. Tanto a pena máxima do crime de abuso de autoridade não ultrapassa 2 anos. E vocês sabem que quando o crime cuja a pena não ultrapassa 2 anos, ele é um crime de menor potencial ofensivo. E se eu digo aqui que a pena máxima do crime de abuso de autoridade é 6 meses, evidentemente que esse crime de abuso de autoridade é um crime de menor potencial ofensivo e, consequentemente, vai ser da alçada do juizado especial.
Significa dizer que não será permitida a lavratura do flagrante, nem o arbitramento da fiança, se o acusado de abuso de autoridade se comprometer a comparecer à audiência dos juizados especiais. Bom, uma outra questão muito importante, cuidado que você acabou de sair na filmagem, estamos filmando a aula. Evitem passar, por favor, aí na frente, tá? A competência, depois não me cobrem direitos de imagem, por gentileza. A competência para o processo de julgamento dos crimes da Lei 4898/95, né? Ela se divide da seguinte forma: se for um funcionário público estadual que pratica o abuso de autoridade, ele vai ser julgado pela Justiça Estadual. Se for um funcionário público federal que pratica o abuso de autoridade, ele vai ser julgado pela Justiça Federal. Mas tem aí uma situação um pouco difícil e uma exceção. Qual é a exceção? Quando se tratar de policial militar que praticar um abuso de autoridade. Imaginemos a seguinte situação: um policial militar que prende uma pessoa sem que essa pessoa esteja em flagrante delito ou que haja uma ordem escrita da autoridade judiciária competente. O que vocês acham? Esse policial seria preso na justiça, responderia processo na justiça comum ou responderia processo na justiça militar? Veja, quem raciocinou em justiça militar não raciocinou errado. Se ele é militar e pratica crime a razão do cargo, deveria responder na justiça militar. Contudo, a súmula 172 do STJ é clara quando diz que o abuso de autoridade praticado por policial militar no exercício de sua função é julgado pela justiça comum. Beleza? Por que é julgado pela justiça comum? Porque o crime de abuso de autoridade é um crime de competência da justiça comum. Mas, professor Franklin, e se por acaso esse policial militar, além de praticar a prisão ilegal da pessoa, imaginemos que ele também batesse na pessoa, agredisse a pessoa, desse uns tapas nessa pessoa que foi presa. Além de responder pelo abuso de autoridade, ele teria que responder pelas lesões corporais. Não bateu na pessoa? Não causou lesão à pessoa? Não violou a incolumidade física da pessoa? Muito bem. E agora, como é que eu faria? Nós temos aí o abuso de autoridade, que é um crime da competência da justiça comum, e nós temos uma lesão corporal praticada por militar, que está prevista no artigo 209 do Código Penal Militar. Nesse caso, atenção, nesse caso, pelo abuso de autoridade, ele responde perante a justiça comum. E pela lesão corporal praticada por militar, prevista no artigo 209 do Código Penal Militar, ele responde, tá, na justiça militar. Portanto, haverá cisão dos processos. Professor, isso é porque no caso aí,
Código Penal Militar? É isso? O abuso de autoridade, ele é tipificado em lei especial e não no Código Penal Militar. Então, se ele praticar um crime previsto no Código Militar, por esse crime ele responde pelo Código Penal Militar. Mas se ele praticar um abuso de autoridade, ele vai ser julgado pela Justiça Comum. Cuidado! Porque com certeza essa daqui é uma das perguntas da prova de vocês. Outra pergunta muito interessante é o seguinte: o que é autoridade para efeitos da Lei 4898/65? Seria apenas aqueles funcionários públicos que praticaram o abuso de autoridade tendo um cargo público concursado? Seriam aqueles funcionários públicos que têm um cargo público, é funcionário público remunerado? Ou eu incluiria também como autoridade dos crimes de abuso de autoridade aqueles funcionários públicos que não têm estabilidade e até não exerce remuneração? Olha o caso, por exemplo, dos nossos queridos mesários, dos nossos queridos escrutinadores que trabalham na Justiça Eleitoral. O escrutinador, o mesário, ele não tem estabilidade, ele é um funcionário temporário. Confere? Concorda? Ele não recebe remuneração. Por quê? Porque o máximo que a Justiça Eleitoral lhe dá é o dinheiro para ele comprar uma merenda no dia da eleição. Não é isso? Pessoal? Agora, ele seria autoridade para efeitos da lei de abuso de autoridade? Imaginemos que ele no dia 1º de outubro agora resolva impedir uma pessoa de votar. Ele poderia responder pelo abuso de autoridade? Ele é autoridade? Sim. A resposta é sim. Por quê? Para os efeitos dessa lei, considera-se autoridade aquele que exerce emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente sem remuneração. Portanto, mesmo que ele esteja ali temporariamente, que ele não seja estável, mesmo que ele não receba a remuneração, ele será considerado funcionário público para os efeitos desta lei. Outra questão muito interessante: um policial militar, no seu horário de folga, ele está numa praia com a sua digníssima esposa, e um cidadão começa a olhar para os apetrechos dessa esposa, uma mulher muito bonita, e o policial se irrita e diz: olha rapaz, eu sou policial, tu estás aqui olhando para minha mulher, e começa a bater no cara, pega o cara, prende o cara e leva o cara para a delegacia de polícia. Pergunto eu, estando ele fora do exercício da função, mas em razão do exercício da função, ele responderia por abuso de autoridade? Sim ou não? Sim. Sim, ele responderia por abuso de autoridade. Por quê? Porque mesmo que no exercício da função pública, ou quem invoca sua função para praticar o abuso, mesmo que não esteja